Olá, bonitos e bonitas do nono ano. Estamos hoje na nossa quarta e quinta aula de História. Hoje são 11/8/2020, né? Daqui a pouco nós estamos no final do ano já. Chegaremos em dezembro daqui a pouco. Então, a nossa outra aula, só uma lembrança, nós fizemos correção de atividades também sobre a Guerra Fria, né? E hoje nós então falaremos ainda sobre a Guerra Fria, mas em alguns sentidos específicos, né? Falaremos hoje sobre alguns personagens ou pessoas ou figuras que foram notados nesse período agora da Guerra Fria. Então vamos lá, eu estou na página 122, certo? Então vamos lá. A primeira pessoa que vai ser notada, agora nós vamos falar, é Ronald Reagan. Quem é esse cara? Esse cara foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1980 e ele tinha uma missão, né? Ele tomou como missão, claro, além de ser presidente, o que ele pensou? Ele descobriu, né, por fontes seguras, que a União Soviética estava estagnada por problemas financeiros, visto que o sistema dela não era um sistema industrializado ainda, não estava, né, devido às guerras, devido também à saída de Joseph Stalin, e ela não era tão acelerada quanto outros países eram acelerados, inclusive os Estados Unidos. Então, ele descobrindo isso, foi que ele pensou: a União Soviética não vai aguentar uma corrida armamentista, né? Onde nós iremos correr para nos armar, para crescer na questão tecnológica, na questão financeira, certo? Então foi o que ele pensou e ele colocou em prática. Ele trouxe um sistema muito ousado, né? Muito ousado mesmo, que foi um projeto de satélites, onde esses satélites seriam criados e colocados com a intenção, primeiro, de se prevenir e de destruir qualquer ataque que viesse da União Soviética contra os americanos. Deu muito certo essa iniciativa que ele teve, né? Foi um projeto ousado e muito caro, gente, mas que ele fez funcionar, né? Ronald Reagan, certo? Primeira figura nesse período da Guerra Fria. A outra figura que nós temos vai ser Mikhail Gorbachev, né? Que em 1985 ele é eleito presidente da União Soviética. Ele tem um período muito difícil para governar, mais difícil do que Ronald Reagan. E aí eu digo para você que tem que ser uma missão mesmo agora para ele. Por quê? Porque a União Soviética estava estagnada, como eu disse. Lá na União Soviética não tinha analfabetismo, é verdade, não havia desempregos, mas as pessoas não conseguiam ascender financeiramente, crescer, não dava para você comprar. Se você quisesse comprar uma casa maior, não dava. Se você quisesse comprar, você tinha uma moto, mas tinha uma família grande, não dava para comprar um carro para colocar a família, né? Para você dar um conforto para a família. Por quê? Porque a meta que eles tinham, a questão financeira que eles tinham, era só mesmo para o básico, né? Pelo menos para aquela situação. Então, era a União Soviética que estava estagnada, enquanto muitos países europeus estavam avançando, acelerando. A União Soviética, nesse sentido, estava desacelerada, certo? Estava parada, na verdade. Então, qual foi o que ele tinha? A missão dele? A missão dele era tirar a União Soviética dessa estagnação, fazê-la acompanhar os outros países. Tá? Então, a primeira ideia que ele teve, juntamente com grupos, né, que o apoiaram, foi a Glasnost. A Glasnost, ela é o seguinte: ela vai dar uma transparência aos partidos políticos, ela vai trazer outras alianças políticas que vai fazer com que ajude a União Soviética a sair dessa estagnação. Aí ele já vai ter problemas, porque haviam grupos comunistas que não concordavam com isso, né? Como é que vai trazer agora, vai dar liberdade a outros grupos? Bom, então a Glasnost é isso. Ele é o segundo personagem, né? Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, né? E o que ele tem? A outra ideia que ele tem vai ser a perestroika. A perestroika vai ser exatamente um projeto de reestruturação econômica para a União Soviética, certo? No caso aí ele vai trazer, então, já vai introduzir, né, o capitalismo, claro que na ideologia e na visão da União Soviética, tá? Deu certo, professora.
não deu certo como deveria. Por quê? Porque, como eu disse, a União Soviética estava com muitas dificuldades, gente. As pessoas enfrentavam várias filas ou filas enormes para, como é que eu posso falar? Para, como eu poderia falar para deixar bem claro para você? Por exemplo, para você comprar algo, né? Você enfrentava grandes filas, você tinha, como eu falei, eles não tinham desemprego, mas tinha pobreza lá e essas pessoas não conseguiam, né, crescer por causa disso, do que eu falei, da estagnação, né, visto que eles não estavam acompanhando o ritmo europeu, né, a questão do capitalismo, a questão da produção. O que acontece? A partir daí, nós vamos ter, sim, já sinais da Guerra Fria, né? Sinais do final dela. Lembrando que a Guerra Fria ela é marcada pelo Muro de Berlim, o início, e ela termina com esse Muro de Berlim caindo. Então, o que vai acontecer? Boris Yeltsin vai fortalecer as alianças que ele tem, vai ganhar apoio, e ele vai aproveitar que a União Soviética está assim nesse enfraquecimento, nessa estagnação, as pessoas estão com medo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai forçar, por causa das alianças políticas que ele tem, a Mikhail Gorbachev, né, pedir renunciar ao cargo que tinha, certo? O consumo que eles tinham era poucos, né, porque não podiam comprar muita coisa, né? Então era uma situação muito ruim, certo? E aí, o que vai acontecer, gente? Em 1991, a Guerra Fria vai chegar ao fim, exatamente no dia 25 de dezembro. É quando Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, né? Ele vai renunciar e aí Boris Yeltsin, ele adentra já na política da União Soviética, certo? Vai chegar ao fim mesmo uma questão do socialismo, pelo menos aí, nesse período aí, tá bom? Então, você sabe que, falando de guerras, nós sempre temos bastidores, e sempre nós temos coisas que aconteciam com esses bastidores para desencadear essas guerras, né? Então, o que desencadeou essas guerras? Falando de alguns países. Nós vamos ter também, junto aí à Guerra Fria, nós vamos ter a China. Professor, o que tem a ver a China com a Guerra Fria? Tem a ver porque a China primeiro participou da Primeira Guerra Mundial, tem a ver porque com a Primeira e Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria serão implantados sistemas capitalistas socialistas. A China, antes da Guerra Fria, em 1911, né, século XIX, ela sempre sofreu com o monitoramento, ou ela sempre foi dividida entre países europeus e o Japão. Entre eles você vai ter a Inglaterra, que tinha um acordo comercial com a China, que era a questão do ópio, era uma droga que a China comercializava, e quem lucrava muito era a Inglaterra. A China começou a ter problema com isso aí, por quê? Porque muitos comerciantes começavam a ficar dependentes da droga, né? Então, uma coisa que era para dar lucro, a China passou a não dar lucro, né? Então, a partir daí, o imperador chinês não concordou mais com esse comércio, e aí nós vamos ter problemas já por causa dessa questão aí da negação de não querer mais comercializar o ópio. Bom, a China, né, estava dividida, né, entre, como eu falei, impérios entre europeus e Japão. E ainda tinha um problema. Por quê, professora? Porque o modelo de governo que eles tinham era um modelo de dinastias. Só que esse imperador, nesse período aí, ele não tinha muito limite para fazer o que ele queria, né? Ele era imperador, mas ele não tinha totais limites ou totais poderes. Por quê, professora? Porque a China devia favores, a China estava dividida entre Japão e os países europeus. Aí nós vamos ter duas últimas dinastias. A penúltima dinastia, a dinastia Qing, que vai de 1644 a 1922. E nós vamos ter a última dinastia, que vai ser a última dinastia com Puyi. Essas duas últimas dinastias vão fazer parte aí da China. E depois dessas dinastias, nós vamos ter então agora um outro grupo começando, que vai ser com Mao Tse Tung, liderando já os partidos, né, voltando a liderando os partidos comunistas com uma outra visão agora, certo? Então, nós vamos ficar por aqui na aula de hoje, porque eu quero que vocês estudem, vejam direitinho. Deixa eu só aproveitar,
Mao Tse Tung vai liderar, já que eu falei dele, né? A marcha para o oeste, que ele vai pegar, vai ter as pessoas que fugiram para o campo por causa das guerras, né? Com essas dinastias no final. E ele vai aproveitar essas pessoas para isso, para começar um novo processo agora na China, certo? Na outra aula, nós falaremos então sobre Revolução Chinesa, no sentido de revolução cultural, e um pouco mais sobre Mao Tse Tung, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus.